Bom, se você clicou nesse vídeo, você provavelmente é uma dessas 3 pessoas. A que não faz ideia do que é um JRPG, a que odeia JRPGs e a que clicou pensando: deixa eu ver o que esse idiota vai falar do meu gênero favorito de jogo. Seja qual for, fica aí porque eu garanto que eu tenho uns pontos interessantes para levantar. Quando eu era mais novo, meu maior entretenimento era o PlayStation 2, e sem dúvida os jogos que eu mais jogava eram os jogos focados em combate. God of War, Devil May Cry, Mortal Kombat Shaolin Monks, Dragon Ball e vários outros. A essa altura eu já sabia que se tinha um personagem de cabelo espetado segurando uma espada na capa, o jogo ia ser bom. E foi com esse pensamento que em uma semana qualquer eu trouxe da banca pra casa Final Fantasy X. Olha só, se encaixa nos requisitos. Eu cheguei todo empolgado, esperando uma experiência parecida com os jogos que eu mencionei. Chamei até um amigo pra jogar junto comigo. Daí eu coloquei o CD e olha, o jogo tem uma boa apresentação. Os gráficos eram lindos pra época, e a sequência inicial já começa com rock, explosões, parecia um filme do Michael Bay. Amigos, eu tava hypado. E no meio daquela destruição toda, uns monstros começam a brotar e um cara misterioso me dá uma espada. Daí eu pensei, vixe, é agora. É agora que o couro vai comer. E então, um menu. O jogo me deu um menu de opções. Você escolhe a ação no menu e o personagem faz tudo automaticamente. Tanto eu quanto meu amigo que estava do lado, ficamos com uma cara de... sem entender nada. Aquilo foi tão anticlimático que nem parecia ser real, era tipo inacreditável. Aí, será que isso é tipo aquelas partes do God of War e Resident Evil que você tem que acertar os botões? É, deve ser. Já já o combate de verdade começa. Com certeza. E em negação, eu joguei por mais alguns minutos, esperando que a qualquer momento um combate frenético ia começar. Mas depois de um tempo, a gente olhou um pra cara do outro e com um tom de decepção a gente aceitou. O jogo é isso mesmo. Na época eu não conseguia entender como um jogo com gráficos e personagens tão detalhados podiam ser usados num jogo tão parado. Por que não fizeram algo igual Devil May Cry? É muito melhor! Eu pensava. Depois disso, eu nunca mais toquei em Final Fantasy X de novo. E se você é a pessoa que não sabe o que é um JRPG, ou Role Playing Game japonês, simplificando bastante, é um jogo em turnos, onde você escolhe as ações dos seus personagens através de um menu de opções. Final Fantasy, Dragon Quest, Pokémon, Persona, todos esses são jogos que pertencem a esse gênero. E por mais que sejam os favoritos de alguns, tem pessoas que acham a jogabilidade deles muito lenta e monótona. E por isso passam longe desses jogos. Eu, particularmente, depois dessa decepção com Final Fantasy, eu me tornei o maior hater de JRPG que existe. Se eu via que o combate era em turno, eu imediatamente desgostava. E foi assim por anos. Até o fatídico dia. Nesse dia, visitando a casa daquele meu amigo, a gente decidiu jogar um pouco de PlayStation 2, pela nostalgia. A gente colocou aquele CD com 1000 jogos de Super Nintendo que você provavelmente já viu se você tinha um PS2. E a gente ficou lá caçando jogos multiplayer pra jogar. Até o momento em que eu li, no meio daquelas centenas de jogos, o nome Chrono Trigger. E por algum motivo aquele nome me parecia estranhamente familiar, mesmo eu não sabendo sobre o que era ou como se parecia. Eu pensei, devo ter ouvido falar disso em algum lugar. E a gente decidiu ver do que se tratava. O jogo começou e, para nossa surpresa, ele estava com um hack de tradução. Todos os diálogos estavam em português. Então, instintivamente, a gente acabava parando para ler todos os diálogos. E a narrativa do jogo começou até que interessante. Agora eu vou dar um ênfase no começo da história para tentar transmitir mais ou menos o que eu senti enquanto eu jogava naquele dia. Ah, e relaxa porque é sem spoilers. Seu personagem se chama Chrono. E ele é um garoto normal que quer ir visitar a Feira do Milênio, que é um evento comemorando os 1000 anos do reino. Lá também é onde a sua amiga cientista, a Luca, vai apresentar a sua mais nova invenção. Sua mãe te acorda e você vai para essa feira. Chegando lá, você acaba esbarrando em uma garota misteriosa, e o pingente dela cai no chão. E depois que você devolve o pingente, ela diz que se chama Marley e pede para te acompanhar pela feira. E logo depois desse comecinho, enquanto eu tava jogando, uma batalha de tutorial começa.
E aí aquele menu apareceu. A minha reação imediata foi de... É um jogo de turno. Naquele momento, meu dedo tremeu para apertar o botão de sair do jogo. Mas por alguma razão, algum feitiço, eu suspirei e disse: tá, vamos dar uma chance. Continuando, enquanto você acompanhar a Marley pela feira, o jogo te dá a liberdade de fazer várias atividades. Ajudar uma garota a resgatar um gatinho, participar de gincanas, roubar o almoço desse idoso aqui, e várias outras coisas. Depois de um tempo andando por lá, chega o momento da sua amiga Luca apresentar a máquina dela. É uma máquina de teleporte que faz uma pessoa ir do ponto A ao ponto B. A Marley, que você acabou de conhecer, decide se voluntariar para experimentar a máquina. E é aí que a reviravolta começa. O pingente da Marley causa uma reação estranha na máquina e ela acaba sendo sugada por um portal que aparece do nada. E em meio ao desespero das pessoas que estão ali assistindo a cena, você, o grande protagonista, agarra o pingente caído e sobe na máquina se voluntariando para ir atrás da garota. E não tendo ideia de onde vai parar, você acaba chegando numa terra semelhante à sua, porém com uma atmosfera diferente. Conversando com os moradores dali, você deduz que você está no ano 600, ou seja, você voltou 400 anos no tempo. Nesse ponto, depois de algumas batalhas, eu já estava pensando... talvez esse sistema de turnos não seja tão ruim assim. Então, você vai até o Castelo do Reino e encontra a Marley. Ela diz que todo mundo ali, por algum motivo, confundiu ela com a rainha. Quando, de repente, ela começa a se sentir mal e... some na sua frente. Descendo as escadarias, você encontra a Luca, que te seguiu até o ano 600 usando a máquina dela. É aí que as coisas começam a fazer sentido. Ela explica que a Marley mentiu sobre o nome dela, e que ela na verdade se chama Nadia, e é a princesa do reino no ano 1000. Ela também diz que no ano 600, a rainha, chamada Rainha Line, foi sequestrada. Sendo assim, os soldados confundiram a Marley com a Line, e eles deixaram de procurar pela verdadeira rainha, causando a sua morte e alterando o curso da história, e fazendo com que a Marley não chegue a nascer no ano 1000, já que ela é descendente da rainha. Então agora, o nosso objetivo é salvar a verdadeira rainha, e consequentemente salvar a Marley também. Na hora, eu olhei para esse enredo e pensei, legalzinho. Eu realmente não achei grande coisa, é só uma história clichê de salvar a princesa. E mesmo com uma história bem básica, eu continuei jogando. Afinal, outros jogos que eu gosto bastante têm histórias simples, sem deixarem de ser bons. Então eu avancei nos calabouços enfrentando inimigos para salvar a rainha, e por incrível que pareça, eu estava me divertindo. Sim, pela primeira vez eu comecei a me divertir com um joguinho de turno. Foi aí que eu percebi que quando você começa nos JRPGs, as coisas parecem meio paradas, mas conforme você se acostuma com o estilo de jogo, você acaba entrando em um estado de fluxo muito viciante enquanto administra suas estratégias. Inclusive, eu entendi que esse é o grande propósito da mecânica de turnos. Com ela, você consegue administrar estrategicamente as ações não só de um personagem, mas também de uma equipe inteira de personagens. Coisa que não seria possível com uma jogabilidade mais dinâmica, a não ser que você tenha vários braços ou possa fazer clones de si mesmo. E foi aí que o jogo começou a me surpreender. Depois de uns 30 minutos de jogo, eu enfrento o primeiro chefe, e para minha surpresa, a princesa não estava em outro castelo. Eu salvei a rainha e a princesa ali mesmo, depois de 30 minutos. Daí eu pensei, achei que o jogo inteiro ia ser sobre isso. O que vem agora? Voltando ao ano 1000, com tudo resolvido, uma nova reviravolta. Você é acusado de sequestrar a princesa e vai a julgamento. E foi nesse julgamento que o jogo me ganhou completamente. As testemunhas são os cidadãos que estavam na Feira do Milênio aquele dia, e eles testemunham com base nas suas ações. Roubou o almoço do idoso? Ele vai te caguetar. Ajudou a garotinha a recuperar o gato? Ela vai te defender. É o próprio jogo te dizendo: tô de olho em você, hein, vacilão. Nesse ponto eu tava totalmente curioso para saber o que ia acontecer em seguida, mesmo não tendo nenhuma pista de para onde a história iria. Eu não vou me alongar mais falando do enredo, mas o que eu digo com certeza é que Chrono Trigger não parou de me surpreender em nenhum momento.
Sempre que eu achava que não tinha mais o que descobrir, mais uma reviravolta era jogada na minha cara. O que era só mais um joguinho de salvar a princesa, se tornou uma das melhores histórias que eu já vi em um jogo de videogame. Aliás, hoje esse jogo tá entre os melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Chrono Trigger me fez ir de hater de JRPG a amante de JRPG. Desde então, eu resolvi dar uma chance para outros JRPGs. Até aquele Final Fantasy X que eu odiei tanto na época. E olha, eu não me arrependi. Então, conta aí embaixo qual foi o seu primeiro contato com JRPGs. E se você nunca jogou, diz aí se decidiu dar uma chance. Porque olha, se alguém tivesse me avisado de Chrono Trigger antes, eu teria jogado 100%.